Convidar o Muricy. Vamos chamando então o Muricy Ramalho, hein? Vamos aguardar aí. O pessoal de Taubaté também na live aí. Grande Muricy Ramalho. Me escuta? Tudo bem? Boa noite, é um prazer falar com você. Ô, Muricy, primeiramente, muito obrigado, né, de ter aceitado aqui essa live no São Paulo News, não é por mim, graças a Deus, por causa do canal, mas eu, como um torcedor são paulino, então é uma honra enorme, né, alguém que fez história, não só como jogador, mas como treinador, tê-lo aqui nessa live e poder conversar com a gente. Não é uma entrevista, é realmente um bate-papo para mostrar para o torcedor as internas do São Paulo, né? Como é que foi você como jogador efetivamente, como treinador, né? Então, o que a gente sabe de fora, a TV mostra, mas essa vivência só você tem dentro de campo. Então, muito obrigado, viu, Muricy? Bom, primeiro é um prazer, ainda mais falando aí para o nosso tricolor, que é o meu clube de coração, onde que eu nasci, ou seja, eu cheguei, para você ter uma ideia, um resumo, cheguei com 9 anos no clube, né? Fui fazendo a minha base lá no clube social, joguei futebol de campo, joguei salão, né? Até infantil, juvenil, até atingir profissional, né? E aí teve minha carreira jogando futebol, depois fui para o México, aí voltei e já me preparei para ser técnico, já comecei no Sub-11 do São Paulo, e mesma coisa, fui subindo pouco a pouco, fui auxiliar do Tele, auxiliar de Parreira, e aí depois saí para ficar um pouco experiente, e aí voltei novamente para casa e foi quando aconteceu os títulos aí. Muricy, na tua infância, você já era um garoto diferenciado, né, para iniciar esse mundo do futebol, ou você teve um aperfeiçoamento ao longo da tua juventude, né, até chegar ao profissional? Não, é claro que o talento é sempre da pessoa, sempre é do garoto, por exemplo, na minha idade. Né? Eu tinha talento, mas é claro, tinha que alguém desenvolver esse meu talento, alguém me laptar. Entendeu? Então, para você acontecer isso, você tem que ir para uma escola, você tem que ir com professores. Né? No meu caso, eu escolhi o São Paulo porque meu tio era do clube e me levou. Viu eu jogando bola na rua, porque naquele tempo nosso, a gente jogava bola na rua. Né? Eu jogava descalço, jogava na rua. E meu tio viu que eu tinha uma certa habilidade e me levou para o São Paulo, né? E aí o pessoal de lá gostou, e eu também, e aí desenvolveu, né? Aí cada treinador que vai passando na sua carreira, desde lá do futebol de salão também, que futebol de salão é importante porque você começa a ser habilidoso, o espaço é reduzido, e então todos os professores são importantes. Aí vem futebol de campo, infantil, juvenil, aí vem o Poi, que foi treinador de São Paulo na época, entendeu? Então cada um vai pondo um pouquinho, né, do jogador que já tem o talento, porque não adianta que você não aprende. Você não vai pegar alguém que não sabe, não tem o talento para aprender, né? Não adianta pôr na escola. Então tem que ter o talento. Eu tinha um pouco de talento e fui desenvolvendo. Muricy Ramalho aqui na live, então, já 365 pessoas aí, pessoal acompanhando, então, em massa aqui. Muricy, você começou na tua carreira como profissional em 1973, né? Teve jogadores ali que você jogou, Valdir Pérez, Dario Pereira, o Chicão. Como é que foi esse teu início nesse mundo do futebol, né? Tinham jogadores também que vieram da base junto com vocês, se destacaram no cenário do futebol. Como é que foi esse momento teu de transação para o profissional e no profissional, né? As dificuldades que você teve como jogador? Então, antigamente, eles preparavam muito o jogador para atingir o profissional, porque era muito difícil jogar, né? Porque no meu tempo, quando eu comecei, lá tinha Pedro Rocha, tinha Gerson, tinha Chicão, tinha vários jogadores. Na minha posição tinha vários. Então, era muito difícil você jogar no time profissional, entendeu? Então, eles te preparavam. Eu comecei com 15, 16 anos, ser levado pelo Brandão só para a concentração do Morumbi, para mim ficar com esses atletas, para mim aprender com eles, entendeu? Então, eu treinava com eles, mas jogava nos juniores, entendeu? Eu ficava concentrado, para mim aprender, né? Para ganhar experiência, né? E depois me emprestaram, com 17 anos, me emprestaram para Ponta Grossense, lá no Paraná, para me ganhar experiência. Antigamente eles faziam muito isso, eles pegavam o garoto, porque não dava para entrar, o time era muito forte. Então eles pegavam o garoto e mandavam para o interior para preparar o cara, entendeu? Para quando ele voltar mais experiente. E aconteceu a mesma coisa comigo, ou seja, eu fui emprestado
Quando voltei, aí já deram uma oportunidade e aí nunca mais saí. E aí tinha vários jogadores, né? Tinha Zé Carlos Serrão, tinha Chicão, tinha Serginho Chulapa, tinha vários, Zé Sérgio, né? Vários jogadores que foram feitos na casa, né? Então, antigamente era uma maneira diferente de preparar o atleta. Né? Você chegou a ser campeão paulista em 75, né? Isso. E tem uma história aqui que eu pesquisei, na verdade, que você teve, parece que uma briguinha, ou o Poi, na verdade, acabou te deixando no banco ali por causa do seu cabelo. É verdade que ele queria cortar o seu cabelo? Eu não sei como é que foi essa formação e acabou te deixando no banco um tempão aí. Não, não foi no banco ali, né? Mas acontece quando eu era juvenil, ele achava que a gente tinha que cortar o cabelo, né? E eu achava que não. Eu tinha muita personalidade, né? Então ele dizia para mim, se eu não cortar o cabelo, eu não ia jogar. Eu falei, tudo bem, vou embora para casa. Aí ia embora. Eu fui umas 3 vezes embora. Aí, mas como eu jogava muito bem, a diretoria ia lá em casa e me trazia de volta, entendeu? Aí ele outra vez falava para me cortar o cabelo, eu falei, tá bom, eu vou cortar um dedo. Aí eu tinha uma tia que era cabeleireira e me cortava um dedo só, né? Aí ele voltava lá e ficava bravo. O seu pai era muito bravo com essas coisas, né? De cabelo. Porque antigamente era assim, a gente era cabeludo, né? Usava roupão, roubava essas coisas assim, tamanco. Era da época, né? Era na época, né? Era o vestimento da época, né? O Claro. vestimento dos Beatles, né? Então era o rock, todas essas coisas, né? Mas só que o Poi não era muito conservador e não aceitava isso, entendeu? E eu também não aceitava ele falar para mim que eu não podia ter cabelo comprido. Aí ficou nessa discussão, eu fui embora umas 3 vezes, mas quando eu tive a oportunidade para jogar, aí eu joguei muito bem, aí não tinha como ele me tirar mais, né, cara? Aí eu fiquei com o cabelo maior ainda e ficou tudo certo. Pessoal aqui da live falando, Caio Alvarenga, quer trabalho, meu filho? Gui Machado X, tamo aí, valeu, obrigado. Pessoal inteiro aí. Tem uma outra história também que é interessante, que o Muricy foi campeão também brasileiro em 77. Você teve uma lesão nesse ano, se eu não me engano, né, Muricy? Isso. E aí acabou ficando de fora de boa parte aí da competição, né? Isso aí. Mas parece a história da final lá, que foi São Paulo enfrentou o Atlético o Mineiro, né? E aí o Serginho Chulapa, se não me engano, tá suspenso. Isso. E aí que o presidente chegou em você e falou, Muricy, vai pegar lá o Serginho na casa dele lá, que a gente vai levar ele pro Mineirão. Conta um pouquinho dessa história. Então, foi em 77 mesmo que eu estava machucado e também é por isso que eu não fui nem para a Copa do Mundo 78. Com certeza eu era o cara junto com o Zico, né? Eu estava muito bem. Eu tive uma contusão muito séria contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Morumbi, um dia à noite, muito frio. E tive o cruzado, né? Antigamente era muito difícil a operação, né? Então tive esse problema, né? Então eu estava em recuperação em 77, né? E acontece que teve esse jogo final lá em Belo Horizonte e estavam os dois melhores jogadores, dois centroavantes do time, do Atlético e do São Paulo, os melhores suspenso. No Reinaldo, né, que era o centroavante do Atlético, que era fera demais, monstro, e tinha o Serginho Chulapa, que era o nosso goleador. Estavam os dois suspensos, entendeu? Só que no dia do jogo, houve um boato lá que o Atlético ia ter uma liminar para pôr o Reinaldo para jogar lá. Então, era um domingo de manhã. E aí o presidente de São Paulo, na época, me ligou em casa e falou para mim, pô, Maurício, está acontecendo isso, aquilo, nós estamos aqui em Belo Horizonte, os caras estão ameaçando pôr o Reinaldo e você tem que achar o Serginho, porque nós precisamos ele daqui. Se eles põem o Reinaldo, a gente vai pôr o Serginho também, porque os dois são artilheiros. Mas aí eu falei, presidente, presidente, eram umas 9 horas da manhã, como é que eu vou achar o Chulapa, cara? O Chulapa, ele vai pra noite, eu não sei onde que ele tá essa hora. Porque eu era muito amigo, muito pegado ao Chulapa, né? Eu frequentava muito a casa dele na Casa Verde, entendeu? Era da família. Eu era praticamente da família deles lá também, né? Então, eu mais ou menos sabia nos lugares que ele ia, entendeu? Nos bares que ele ia, nos lugares lá na Casa Verde, sabe? Esse é o mal de Chulapa, hein, Muricy? Então, aí eu peguei e falei, tá bom, vou tentar lá, né, presidente? Eu não sei se eu vou achar o cara, porque é difícil, né? Aí andei nos lugares lá, né? E fui perguntando, né? Pô, cadê o Chulapa? Vocês viram o Chulapa? Aí, não sei o que, não. Aí, pô, sei que eu achei o Chulapa, meu. Eu achei ele e falei, ó, seguinte, Chulapa, os caras querem
o presidente mandou pôr você num avião, né? E porque os caras estão ameaçando pôr o Reinaldo e a gente vai pôr você no avião e levar mandar para lá para que você, se ele jogar, você joga também, cara. Pô, e ele falou, pô, tá maluco? Não, meu, você tem que ir embora, vamos embora. Aí eu peguei, levei ele para o aeroporto aqui em Congonhas, né? Eu mesmo aluguei um avião, esses avião pequenininho, né? Fretado, é. Eu que fretei o avião, tudo, né? Porque era muita confiança, né, meu? Eu paguei ele para São Paulo na minha conta, tranquilo, né? Aí eu paguei lá, aluguei um aviãozinho, pus ele no avião, só que naquele jogo tava chovendo muito, cara. Choveu muito, muito. E eu sabia também, falei, eu não vou, né, Chulapa? Eu não vou porque, meu, eu quero ficar em casa, caramba. Eu sabia que tava chovendo demais, sabe? E, meu, e não deu outra, né, meu? Chegou lá, o avião balançou pra caramba, né, meu? Tanto é que depois ficou muito bravo comigo, né? Porque, pô, você não quis vir porque você já sabia, né? Tá chovendo, não dá, né? E aí aconteceu isso, que ele chegou, foi direto lá pro Mineirão, e aí os técnicos, você tem muitas essas jogadas, né? Aí os técnicos abriram as portas dos vestiários para ver mesmo. Aí o Você tava Reinaldo, lá. o Reinaldo estava lá aquecendo no time deles, lá no vestiário. E aí vestiram o Chulapa, fizeram o Chulapa também aquecer para mostrar também para eles, ó, se você pôr aí, a gente vai pôr aqui, entendeu? E aí ficou essa guerra. Acontece que nenhum dos dois jogaram, entendeu? Nenhum dos dois jogaram. O São Paulo foi campeão, né? O time do Atlético era muito forte, né? Mas o São Paulo foi campeão e aí o Chulapa ficou feliz, mas sofreu bastante com o avião, sim. Ah, sensacional, história sensacional. Tá aqui Frank Oliveira, melhor técnico dos pontos corridos. Neg Roots, Muricy, você é diferenciado. Gilberto Petrucci, eternamente grato Muricy. Esse daí é Muricy Ramalho, hein? O ídolo de São Paulo aqui, ó, na live para vocês. Teve muito problema de lesão como jogador também, né, Muricy? Isso daí que antecipou a sua carreira, o encerramento? Então, o mais complicado foi essa contusão, né, que eu tive em 77, né, que era o cruzado, porque eu estava na melhor fase da minha carreira, né? A gente jogava grandes clássicos, né, contra Flamengo, contra todos eles, e eu estava muito bem. E com certeza havia 3 jogadores nessa posição que era da seleção brasileira, entendeu? Que era cotado, né, para ser convocado, né? O Zico, que era o cara, ele era o titular. E aí os outros dois era reserva, ia ser reserva do Zico, né? Que era eu e o Jorge Mendonça. Então eu estava um pouco na frente do Jorge, né? E aí eu tive essa contusão muito séria, né? E aí, naquele tempo, você ficava 1 ano sem jogar, né? Você ficava, punha gesso, era uma coisa muito antiga, né? Não tinha essa operação que é hoje, que o cara não A usa gesso. tecnologia, né? O cara sai andando do hospital, entendeu? 5 meses ele tá prontinho já, 5 meses, entendeu? E era a mesma condição que eu tive. Então, se eu tivesse essa facilidade do que é hoje, a medicina, eu teria ido para a Copa, porque dava tempo, entendeu? Mas, infelizmente, não tive tempo, né? E aí eu fiquei boa parte da competição machucado. Mas depois, sim, depois eu me tratei, voltei a jogar no São Paulo, até em 79 para o México, né? Fiquei lá muitos anos, entendeu? Aí segui minha carreira normal, mas sempre com um pouco de dificuldade, sim. Você é uma pessoa que você tem uma história muito ligada com o México, né, Muricy? Tanto como É. jogador quanto como treinador. O Muricy, então, ele se aposentou ali por volta de 1984. Em 1993, então, ele iniciou a carreira como treinador, né, de um time mexicano, né, Muricy? Como foi esse momento de transação também, de jogador, treinador? A gente viu o Rogério Ceni, 25 anos no clube, chegou no São Paulo por mais das dificuldades de venda de jogador, problemas com diretoria. Ele teve um certo problema também dirigindo o campo, o time dentro de campo. Hoje, graças a Deus, está voando mais alto. Mas como que foi para você essa transação? Não, então eu vim antes, né? Tipo 92, eu tive aqui em São Paulo, né? Que eu fui para a base, né? Eu já tinha estudado um pouco, porque tem que se preparar. Hoje se fala muito em estudo, mas a gente também fazia isso lá atrás. Claro, com o que eu tinha, que a gente tinha, né? Sindicato de treinadores que faziam vários cursos, a USP, entendeu? Então a gente se preparou dessa maneira, né? Então eu fui primeiro para a base, lá no Terrão, que perto do Morumbi, porque o São Paulo naquele tempo não tinha CT, entendeu? Então a gente treinava no campo chamado Rebouças, ali perto do Morumbi, que é um terrão, e dali saíram vários jogadores, né? Vários jogadores saíram dali, né? Então esse foi meu começo no São Paulo. Eu tive uma oportunidade no Sub-11 de São Paulo,
que era bem diferente do que é hoje, né? Eu tinha que levar as bolas para os caras treinar, levar até colete, né? Era um negócio mais raiz mesmo, um negócio mais de... O cara tem que ralar para chegar, sabe? E os meninos também, treinavam no terrão, né? Denilson, Caio, toda essa turma aí, né? Então eles treinavam no terrão também, né? E aí começou a minha carreira, né? Aí logo depois fui pro juvenil, juniores, e assim, logo o Tele Santana me chamou, né, para ser auxiliar, né? Então foi assim, meu começo foi muito rápido, tudo foi muito rápido. Em 94, te chamaram, você virou o auxiliar, né, do Tele Santana. Já vi várias entrevistas, você dedica boa parte aí da sua carreira para o Tele Santana. Conta pra gente, então, qual que foi essa importância do Tele para você nesse teu começo, né? Você ainda numa parte inexperiente nesse mundo como treinador, então qual que foi a importância do Tele, então, para esse teu início? Foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, ou seja, o Tele, acontece que o Tele me escolheu, porque o Tele foi meu treinador também. Em 74, o Tele esteve no São Paulo e foi meu treinador, ele me treinou, entendeu? Então ele me conhecia muito bem, porque o Tele, ele tinha um plano. O São Paulo sempre foi assim, de coisas novas, né? Saía muito na frente, antigamente era mais, né? Saía muito na frente dos outros clubes, muito, em todo sentido, né? Qualquer tecnologia nova que tinha, o São Paulo era o melhor, sabe? Tudo era o melhor. E na época, o Tele, ele tinha um plano de falar, ó, eu vou parar daqui a 6, 7 anos. Eu vou parar, vou me aposentar, né? E aí ele conversou com a diretoria de São Paulo e que ele tem um plano de é o seguinte, ele preparar um treinador do jeito que ele fazia, né, para assumir o lugar dele, entendeu? Então isso era um negócio, era uma coisa nova, né? Isso nunca ninguém tinha pensado, sabe? De pensar de fazer um treinador dentro da casa dele, mas tudo que o Tele, claro que não dava para ser igual o Tele, porque o Tele é um monstro, né? O Tele é o melhor que tem, né? Mas aprender muito com ele, entendeu? Então ele me convidou e aí eu comecei a ficar quase 24 horas lá dele. Eu queria saber tudo, né, meu? Eu ficava ligado o tempo todo, né? Então eu acompanhei toda aquela fase forte lá, né? Então, para mim foi a coisa principal, né? O Tele foi o professor claro, que qualquer técnico queria ter, né? E num momento histórico do São Paulo, que o São Paulo realmente estava conquistando o mundo como conquistou o mundo, né, Muricy? E com grandes jogadores, né? São Paulo ganhava tudo, cara. São Paulo, tudo que participava ganhava. Tanto é que na Conmebol, né, de 94 mesmo, né? Porque assim, eu dirigia, quando o Tele ia de férias, né? Quando o Tele ia de férias, ele ficava um pouco mais, entendeu? Para ele recuperar um pouco mais. Então ele ia para Bahia, Porto Seguro, lá para aqueles lados lá. E aí eu era treinador dos juniores, que disputava a Copa São Paulo, e ao mesmo tempo eu treinava o profissional também. Eu treinava os dois, entendeu? Então eu treinava tudo aquela esfera que era bicampeão mundial, todas aquelas coisas lá, o timaço, né? E eu treinava os juniores e o profissional. Então, aí quando o Tele vinha de férias, né, aí eu ficava auxiliar dele como sempre, né? E em 94 era a época que o São Paulo ganhava tudo, né? Tudo que aparecia o São Paulo ganhava, né? E aí quando houve a Conmebol, né? Que foi o meu primeiro título, né? Que foi o primeiro título do Rogério Ceni, do Caio, toda essa turma aí, né? Que jogando, né? Era o expressinho de ouro, diz aqui o Lucas Bernardes Garcia. Esse aí mesmo, é expressinho, entendeu? Aí o Tele me chamou e falou, Maurício, nós não vamos pôr o profissional para jogar essa competição, porque a gente está jogando muitas competições, entendeu? E a gente tem que focar um pouco no que nós estamos fazendo aqui, porque a gente está jogando demais, né? Aí ele falou para mim, você vai, nós temos esse campeonato Conmebol, que é a Sul-Americana hoje, né? Falou, você vai e faz um time de garoto aí que você conhece todo mundo mesmo, dos juniores, mescla alguns caras do profissional, você faz um time e a gente vai pôr aí para jogar. Você não tem obrigação nenhuma de ganhar nada, entendeu? É que a gente foi convidado, a gente tem que aceitar o convite. E aí você faz um time. Aí eu fiz um time, né? Só que o time era muito de moleque, né? Tinha o Rogério Ceni, né? Tinha o Pavão, Juninho. Tinha o Nelson, né? Tinha Bordão, tinha Ronaldo Luiz jogou, tinha o Juninho Paulista. O Juninho Paulista jogou também, Denilson, que estava lá. O Denilson tinha 17 anos. Caio, Toninho, KT,
Então a gente tinha uma molecada, cara, uma molecada que a gente entrou assim sem a pretensão de ganhar nada, porque os outros times, que era Corinthians, Grêmio, Sport Cristal, Penharol, todos esses times entraram com o melhor. Eles entraram para ganhar, entendeu? Eles entraram com titulares do time deles, entendeu? O São Paulo não, o São Paulo abriu mão e falou. Então o que acontece? A gente entrou assim meio, sabe? Pô, vamos lá, ganhar experiência só e acabou. Só que acontece, foi dando tanto resultado, a nossa estreia foi contra o Grêmio lá, né? Foi a estreia do Denilson, inclusive ele conta isso, ele arrebentou com o Arce, jogou pra caramba. E então, a gente foi passando de fase, cara, eliminamos o Grêmio, depois eliminamos o Corinthians, Sport Cristal, e nós estamos indo, cara, pô, passando de fase e chegamos, foi a ser campeão, entendeu? Até fizemos um jogo no Morumbi histórico contra o Penharol, né? Deu uma goleada no Penharol. A molecada tava impossível, né, cara? A molecada tava. Então nós saímos campeão, entendeu? E esse time deu muito jogador pro Tele, sabe? Muitos jogadores foram importantes lá no São Paulo, né? Porque ganharam muita experiência, né? E é um título, né? Ali é um título, né? Então, um título importante. E ali também começou um pouco a carreira do Rogério Ceni também. Não, com certeza. Teve algum jogador dessa época do Especinho que jogava muito, mas realmente acabou não despontando para o futebol, Muricy? Ah, teve assim, o Pereira também que jogou, né? Mas assim, depois foi para o Chile, foi para outros lugares, né? Mas a maioria todos jogaram, entendeu? Todos saíram dali e foram para algum lugar. Ou jogaram no São Paulo, ou jogaram em outros times, entendeu? Todos tiveram oportunidade, né? Ainda mais que com essa conquista, eles apareceram muito, entendeu? Eles se valorizaram. Então, todos eles jogaram. O Rafa Bidu está perguntando assim, por que a molecada de hoje ela não estoura como ela estourava naquela época de São Paulo, Muricy? É difícil explicar, né? Mas é que é outro mundo, né, hoje, né? Hoje, o jogador, eu acho que eles não, assim, eles ganham com muita facilidade o presente de você estar no profissional. Você tem que trabalhar mais, entendeu? Você tem que trabalhar mais duro. Quando chegar lá, você tem, sabe, você pode aguentar a pressão, tudo. O que acontece é que naquele tempo, para a gente treinar no profissional, contra o profissional, era a maior dificuldade. Hoje eles se misturam todos. Eu mesmo, quando era técnico de São Paulo, né, como não podia ir lá em Cotia, que era muito longe, então eu trazia a molecada para treinar comigo na Barra Funda. E a gente os jogadores da base já treinavam com os profissionais nossos, entendeu? É muito normal hoje isso, né? Naquele tempo era muito difícil acontecer, entendeu? Então o jogador, ele sofria um pouco mais, ele era emprestado para time do interior, sabe? O Chulapa mesmo foi para Marília, vários deles primeiro foram para fora, sofreu um pouquinho, para depois vir e jogar, né? Hoje tem muita facilidade, né? Você acha então, que é a parte muito comercial, Muricy? Porque hoje eu sei que... Tá, tem razão, tem razão. A parte comercial, ela muda completamente, né? A cabeça do jogador, né? O jogador já... porque não é porque ele quer, é porque as pessoas que estão ao lado dele, que está dirigindo a carreira dele, é que pensam por eles, entendeu? O que acontece é que ele pensa em estrear no profissional, mas ele não pensa em estrear no profissional para ficar no profissional. Ele pensa em estrear no profissional para ir para fora. Para ir para a Europa. Não tem aquele negócio de ficar mais tempo no clube, entendeu? De ser mais comprometido, porque eu acho que falta um pouco isso hoje, cara. O cara ser mais comprometido com o lugar, entendeu? Porque ele tá ali, mas ele tá pensando em outros lugares, sabe? O cara fica enchendo a cabeça dele, ó, o Real Madrid te quer, o Barcelona te quer, sabe? O cara não dá tempo dele respeitar e de ter mais comprometimento com a camisa, com o clube, entendeu? Como teve, por exemplo, o Rogério Ceni, que teve vários convites e não quis sair nunca de lá, entendeu? Hoje não tem a mínima chance. O jogador desponta e também o dirigente quer vender mesmo, porque precisa vender às vezes, né? Porque o clube não tem dinheiro, né? Sim. Então, não se tem mais. É diferente, é totalmente diferente o pensamento nosso de antigamente. Entendeu? O Leandro perguntou se a qualidade dos jogadores também caiu. Caiu um pouco. Caiu porque o futebol ficou mais físico, entendeu? O futebol hoje, o jogador, ele nunca treinou assim, por exemplo, em terrão. Hoje eles não treinam, eles treinam em tapete, entendeu? Eles não têm muita dificuldade, sabe? Então é tudo jogador muito assim, na minha maneira de ver, muito robotizado. E os que têm de qualidade, né? É muito pela personalidade dele mesmo, entendeu? Tá o Antônio que está lá no São Paulo, esse garoto. Esse é driblador, esse parece jogador de antigamente, esse cara, entendeu?
mas poucos têm como ele. A maioria é tudo a posse de bola, toca ali, pega, não assume responsabilidade, entendeu? Então, antigamente, lá atrás, mais no nosso tempo, não sou saudosista, não. Nós estamos só conversando. Eu Ah, estou falando batendo só papo que mesmo, tá é o certo. papo. O que acontece? Lá atrás, os treinadores de base, eles pensavam mais na técnica. Eles davam a bola o tempo todo para o jogador. É bola o tempo todo. Hoje, um monte de obstáculo no campo, o jogador não consegue nem treinar. É muito robotizado, entendeu? Então, o jogador fica com aquela coisa, só se fala em coisa tática, né? O cara tem o computador, tem o celular. Eu também, no final da minha carreira, usei O bastante. GPS. Então, eu também usei bastante GPS, essas coisas todas, no final da minha, como técnico, né? Então, acabava o jogo, eu me dava um relatório no meu celular, tudo que tinha acontecido com o atleta, entendeu? Era meio robotizado o negócio, né? Então, eu acho que isso diminui um pouco a qualidade do jogador e também a parte física, né? Velocidade. O jogador com muita intensidade, ele perde um pouco a qualidade também. Sinto falta de jogadores completos, viu, Muricy? Porque assim, o Antony é um cara que ele vai para cima, ele corre, mas ainda tem uma deficiência no chute, Ah, né? Eu sei que. claro. Eu lembro do Vitor, né? Graças a Deus, pude fazer uma live com o Vitor, campeão também do mundo pelo São Paulo. Ele falava que era isso, o Tele sempre ensinava ele a cruzar, a passar, e constantemente, entendeu? E Claro. essa parte técnica eu acho que acaba tirando um pouco dessa parte mais. A parte tática, na verdade, acaba tirando um pouco dessa parte técnica, né? Porque é o seguinte, o conceito, por exemplo, do Tele, né? O Tele tinha um conceito que ele tinha, que o jogador tinha que saber todos os fundamentos para depois aplicar na parte tática do time. Então, primeiro vinha os fundamentos de passe, de cabeceio, de domínio, de drible, de chute, tudo isso faz parte do jogador, da técnica do jogador. Então, o Tele, ele aperfeiçoava demais o atleta para depois pensar na parte tática, né? Então, exemplos, por exemplo, Cafu. Cafu tinha dificuldade de cruzar. Ele ia muito na linha de fundo e cruzava para trás do gol, muito. Ou ele insistiu tanto com o Cafu, porque esse era o trabalho do Tele, trabalho de repetição, repetia demais. E o cara, de tanto repetir os fundamentos, ele aprende. Ele fica igual o cara que bate falta. Se o cara não treinar como o Rogério Ceni, não acontece nada. O cara tem que treinar. Então, o Tele era muito perfeccionista em relação a fundamentos. Ele ficava maluco quando o cara errava um passe. Ele queria, era morte para ele. Né? Hoje você fala muito em passe certo, passe errado. O Tele já fazia isso lá para trás. Né? O Tele sempre pensou na frente dos outros. Então, hoje se dá muito mais importância na parte tática do que na parte técnica. Então, o Antônio, como você falou, ele é uma joia ainda que tem que ser, né? Ele tem que ser melhorado, porque Sim, com certeza. acontece que ele é um jogador, porque hoje a gente não tem tantos jogadores assim de qualidade, ele sobe às vezes antes. Claro. Não tem como, tá lá, ele tinha até a idade para disputar mais, a juvenil lá, juniores, mas não tem como, tem que pegar e pôr para cima. Agora, ele não vem totalmente pronto, entendeu? Então tem essa dificuldade, igual você falou. Pulam-se etapas, né? É claro, mas é que não tem jeito às vezes, entendeu? Então, o que acontece? Aí ele tem coisas que ele tem que ainda ajeitar. Ele vai aprendendo, sabe? Ele vai aprendendo com o tempo. Então, ele vai chegar um tempo que ele vai... Por isso que está indo embora também, me parece, né? Então, Sim. Essa que é a dificuldade nossa, né? Desprepara, já vai embora rápido, não vai nem pronto para lá. Né? São as dívidas, Muricy, não tem É jeito. verdade, muita dívida. Uns constroem o clube, outros destroem. Muricy saiu então em 94, né? O Carlos Alberto Parreira assumiu, né? Mesmo assim, você, em alguns momentos dentro desse teu momento de São Paulo, início de São Paulo, você sempre assumia, né, o time titular, até quando o Tele Santana ele ficou mal de saúde também, né, Muricy? Claro. E aí você teve você treinou alguns outros times durante esse bom tempo, o pessoal torcedores do Náutico aqui na live também mandando um abraço para você, falando que você é um ídolo lá também. E aí você teve a oportunidade de voltar, então, no São Paulo em 2006, né, Muricy? Então, só para não esquecer, eu fui auxiliar do Parreira também. Do Parreira. Porque acontece que com o Parreira, em 95, veio treinar o São Paulo, e eu estava para sair do São Paulo. Eu não queria ser mais auxiliar, já estava cansado de só assumir de vez em quando e não ficar.
eu ia começar a minha carreira solo, né? Andar por aí, né? E aí teve a oportunidade de vários times, né? Pela experiência que eu já tinha no São Paulo com o Tele, que queriam me convidar. Mas quando o Parreira chegou, eu não podia abrir mão. Eu tinha que absorver um pouco mais ainda, tinha que estar um pouco mais experiente, né? E o Parreira é um professor também, entendeu? Ele na parte teórica ele é muito forte, muito bom, né? Então eu fiquei com o Parreira também um tempo, né? E aí em 97 eu assumi. Só que aconteceu parecido com o Rogério, aconteceu com o Rogério. Eu assumi, mas eu não estava pronto ainda, entendeu? Eu não estava pronto, não estava ainda para ter um time desse tamanho, porque São Paulo é gigante. São Paulo, se você não tem preparação, você pode ter o estudo, você pode ter a técnica, pode ter a parte tática, o que você quiser. Mas se você não tiver bagagem, você não consegue administrar isso. Isso é um gigante. Aquele avião gigante que você não consegue. Se você não tiver experiência, você não consegue dominar ele. Por mais que você seja bom técnico, por mais que você seja estudado, você não consegue. E aconteceu isso comigo também. Só que quando a gente é moleque, eu consigo, eu faço tudo isso aí, não consigo. Não consegui também. E aí eu saí, né? Eu saí e com a experiência que eu tinha no futebol, que eu tinha que aprender mais, e aconteceu com vários treinadores, eu falei, o plano é o seguinte, o plano é ir para mais times do país, dar uma volta completa aí, me fortalecer e voltar aqui um dia, porque era a minha casa, e quando você sai da sua casa, você fica meio bravo, né, meu? Claro. Não bravo com a diretoria, nem com o clube, porque eu não estava preparado, mas comigo mesmo, né? E aí saí para dar essa volta toda, igual você falou, fui até para China, fui para tudo quanto é lugar, até voltar para o São Paulo, aí eu já estava muito preparado, né? E aí eu muito preparado, a minha casa, eu já conhecia tudo, né? Então, aí deu no que deu, né? Deu vários títulos, né? E chegou em 2006 também, depois de um time campeão de tudo em 2005, né? Ali você teve o início com o Leão, depois você teve com o Autuori, a parte do São Paulo vitorioso. Eu conversei com o Souza, né? Conversei com alguns jogadores que falavam, aquele São Paulo com Amoroso, eu conversei aqui na live, ele falou, aquele São Paulo entrava em campo, a gente já sabia que ia ganhar, entendeu? Então a confiança era lá no topo. Então chegou esse convite para você em 2006, como que foi para você ter quase que 90% daquele time campeão do mundo, né? Então, para você como treinador, essa honra e de poder voltar ao São Paulo depois de tantos anos. Olha, aconteceu que eu fui convidado antes de 2006. Eu fui convidado para assumir antes do Autuori, para a Libertadores, e depois o São Paulo foi para o Mundial. Eu fui convidado aí. Só que eu estava num projeto do Internacional, que eu cheguei no Internacional 2003. O Internacional estava muito mal, ou seja, eu tinha brigado para não cair, não tinha jogadores, não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu cheguei nesse processo, e nós fizemos um planejamento de mesclar jogadores um pouco mais experientes, mas não com muito dinheiro, que a gente não tinha, e base, né? Aí veio o Nilmar, veio o Sobres, veio muitos jogadores. E nós tínhamos feito um planejamento para isso, né? E cada ano vendendo aí vai ajeitando aqui, ali, aquelas coisas do futebol brasileiro, né? E acontece que a gente estava no meio desse planejamento quando o São Paulo me convidou, principalmente o seu Juvenal. Eu falei, seu Juvenal, você vai me desculpar, eu não tenho multa aqui, eu podia ir embora, aí a minha casa, meus filhos são São Paulino, minha família toda, mas eu não posso ser irresponsável por deixar um projeto no meio do caminho, porque é de molecada e eu já estava indo muito bem no Internacional, o senhor vai me desculpar, mas fica para frente. Aí ele falou, não tem problema, se um dia a gente volta a trabalhar, né? Então, aí aconteceu que eu fiquei até final de 2005 no Internacional, já estava cansado, até fomos vice-campeão brasileiro, aquele campeonato que nos prejudicaram muito, nos tiraram o campeonato, né? Praticamente. Foi um roubado, né? Contra o Corinthians. Então. Aí o que acontece? Aí eu fiquei realmente muito cansado, desgastado com isso e voltei para casa. Quando eu estava em casa, no final de 2005, né? Para 2006, nas férias, né? O Autuori cismou de ir embora, cara. Não tinha nada pronto, não estava nada pronto. Foi pro Kashima Antlers, né? Então, campeão do mundo, tudo, né? E aí, deu de ir embora. E eu estava em casa, aí o Juvenal me ligou, falei, agora você não tem jeito, agora você não está sem time, e agora, você vai falar o quê? Eu falei, não, beleza, tá tudo certo, eu tô em casa. E aí eu assumi esse time, né? Só que, assim, no futebol tem duas coisas que é difícil a gente explicar, né? Quando o técnico sempre é contratado, no meu caso, eu sempre ia quando os times estavam muito mal, né? Para apagar fogo. Eu fui pro Náutico, estava 11 anos sem ganhar título. Né? Eu cheguei lá, nós somos bicampeões, né?
Eu fui para o Internacional também, estava 5 anos sem ganhar do Grêmio. Né? Então, sempre me chamam para o momento ruim. E aí me chamaram para um momento bom, primeiro da minha carreira. Falei, pô, o time campeão. Falei, que beleza, vai ser demais, né? É pegadinha, Mentira! cadê a câmera? Hein, Muricy? Não, meu, não, e outra porque. Não, e o que acontece? Tudo diferente do que você pensa. Porque você chega a falar, pô, esse time é campeão do mundo, campeão da Libertadores, mas isso também é muito difícil. Por quê? Porque eu cheguei no clube, o único cara que estava com fome era eu. O resto estava tudo acomodado. Tudo, jogadores, comissão técnica, dirigente. Meu, os caras estavam, pô, sabe, ganhamos Libertadores, não dá para treinar Maurício de tarde, calma aí, sabe? Cheio de marros, cara. Então, foi muito difícil no começo para mim fazer eles entenderem, ô, peraí, ó, vocês ganharam, parabéns, vocês são os melhores do mundo, só que é o seguinte, a vida continua, cara. Os caras vão cobrar a gente aí, agora vocês são campeão do Sim. Mundial. Então é o seguinte, nós vamos ter que trabalhar, né? Vocês têm que esquecer esse negócio. E todo mundo muito acomodado, entendeu? Mas aí eu tenho o meu jeito, né, de pôr bem meu trabalho, né? De fazer o cara entender que a vida é forte, continua, né? E aí, claro, a gente chegou até a final da Libertadores ainda com aquele time, né? Fomos na final, Foi. infelizmente perdemos para o Internacional, que é um time que eu tinha montado, né? Aquele time, né? O Ítalo até falou que o Abelão pegou o seu time pronto. Não, então, mas era o meu time mesmo. Aí, o que acontece? Mas fomos vice-campeão da Libertadores, chegamos bem, né? Sim. E aí batemos campeão também em 2006 no Brasileirão, né? Que fazia tempo que o São Paulo não era campeão brasileiro. E aí veio, outra vez vem os processos de toda vez as pessoas se acomodarem, né? E é sempre minha briga. Meus 3 anos foi de muita briga de mostrar para os jogadores que a vida continua, entendeu? Então isso é fundamental de um treinador, né? De querer um pouco mais. Porque a gente tem a mania, o brasileiro, não só no futebol, numa grande empresa, por exemplo, você faz uma grande venda, tem um grande ano, você se acomoda. Eu já Claro. sou o cara, eu sou o cara da empresa, eu sou o cara, sabe? Então, a briga do cara que tem a liderança, que é no meu caso, ela é gigante, cara. E isso incomodava, principalmente alguns dirigentes, incomodava demais, entendeu? Porque, meu, eu queria tudo, assim, muito certo, né, cara? Não tinha como, entendeu? Senão você não consegue ganhar nada. E aí vem o desgaste, né? Não é fácil, não, entendeu? Mas a gente conseguiu, cara. Muricy, naquela época você tinha um respaldo do presidente, né, do Juvenal, né? Quando a gente. Eu já conversei com alguns dos ex-atletas, normalmente. A gente tinha um problema muito grande com a parte da diretoria, mas quem está atrás ali do Juvenal, né? Você teve problema, se não me engano, com o João Paulo Jesus, né? Não sei se esse foi um dos principais aí que queriam pôr a cabeça, ou se foi o Leco, né? Mas como que é segurar toda essa bucha? Porque você passou anos e anos vencedores do São Paulo que queriam te demitir, o outro te puxava e aí por diante. Como que é esse processo interno também de diretoria? Então, aí é o seguinte, aí aquilo que eu te falei, eu me preparei muito para chegar nesse momento. Porque se eu chegasse como aconteceu a primeira vez, né, eu não ia aguentar, cara. Eu tinha conhecimento de futebol, como todos têm, estudei, fiz tudo isso aí, só que eu não tinha experiência. Nesse momento eu tinha experiência, eu tinha bagagem já. Já dava para me aguentar a porrada, entendeu? Já dava para falar pro cara, peraí, fica na sua aí, que aqui eu sou treinador. Entendeu? Porque o que acontece? Eu tinha grandes problemas com dirigentes, não vou falar o nome deles, Claro. que é o seguinte: eles gostavam de querer contratar jogadores, né? E eu dizia que não, só ia contratar jogador que era bom para o time, não bom para eles. Então, até um deles falava, pô, você não aceita nenhum jogador meu? Eu falei, não, você só traz jogador ruim, cara. O dia que você trazer um bom, tá beleza. Então, a minha briga era constante com toda essa turma aí que existia lá. Porque eu não deixava trazer jogador. Né? Porque o São Paulo já tinha uma filosofia de trabalho, a gente sabia quantos jogadores a gente ia perder, né? Nosso planejamento era muito bom. A gente já saía no mercado antes que todo mundo para substituir esses jogadores, entendeu? E o que acontece? Nesse meio é muita vaidade, muitas coisas, sabe? Que os caras querem se meter em tudo. Aí eles queriam trazer um monte de jogador. Eu falei, não precisamos. É esses caras aqui, mas bom jogador. E aí, quando você fala não num clube gigante como esse, bom, você arrumou confusão. Então, e aí vem o que você falou. Eu ganhava, os caras queriam me tirar. Entendeu? Era coisa impressionante. Todas as vezes tinha reunião. Mas o que acontece? Tinha um cara que acreditava em mim. Né? E eu também acreditava nele. Porque tinha a outra parte também. Né? A outra parte, o que é minha?
eu também me valorizei muito e eu tive os convites, por exemplo, no último do tricampeonato, em 2008, eu tive um convite de coisa de maluco para ir para o Catar. Mas era coisa de muito dinheiro, não era pouco dinheiro, mas muito dinheiro, entendeu? E tava sempre essas crises aí, sai, não sai, tira ele, porque não sei o quê, tá atrapalhando, aquelas coisas deles lá. Até que um dia eu peguei esse contrato e fui lá mostrar pro Juvenal. Falei assim, Juvenal, é o seguinte, essa turma sua aí tá enchendo o saco, cara. Já tô cansado desses caras aí. E é o seguinte, agora, tá aqui, ó, tem uma proposta, dá uma olhada na proposta. E ele olhou a proposta no papel, ele ficou enlouquecido. Falou, meu, o que é isso, cara? Que um contrato desse não existe. Falei, meu, o contrato, cara. Só que eu vim aqui saber do senhor. Qual que é? Qual que é? Eu vou ficar junto, nós vamos ficar junto de novo ou esses caras vão me tirar, vão me encher o saco? Senão eu vou embora. Tem aí, ó, tem um contrato. Então havia dos dois lados as coisas. Entendeu? O Juvenal, que era um cara que aguentava porrada, e o outro que aguentava também. E ele sabia que eu ia dar volta. Ele sabia que eu ia dar volta. Porque em 2008 a gente perdeu a Libertadores para o Fluminense lá no Rio, aquele gol aos 47, sei lá. Foi. Aquilo lá caiu um apartamento na minha cabeça. Eu cheguei no hotel, os caras nem me cumprimentavam, os dirigentes, entendeu? E aí, São Paulo tirou muita gente, né? Adriano, muitos caras saíram, né? E ficou um time dos três, não era o time mais forte dos três, entendeu? Sim. E eu tive que me virar, cara. Eu tive que falar, olha, eu tive que convencer os jogadores, porque os caras meio que abandonaram lá. Eu tive que convencer os jogadores que dava ainda. A gente estava 11 pontos atrás do Grêmio. 11 pontos, né? Foi quando eu tomei essa decisão. Não, pode, seu Juvenal, vamos ficar junto? Vamos ficar junto, beleza. Peguei o papel, rasguei, esquece o Catar. E vamos para o palco, 11 pontos atrás, né? Atrás do Grêmio. Pô, convenci os jogadores que o nosso time voltou, não era tão assim forte, porque tiveram que tirar jogadores. E tem dois jogadores que estão aqui, hein? Leandro Guerreiro na live e o Souza, hein? Ah, isso aí é fera. Todos esses caras, esses caras aí, eles vestiram a camisa de São Paulo. Esses caras têm orgulho do São Paulo, entendeu? Ele, Jorge Wagner, Chulapa, Josué, Mineiro. Esses caras brigavam, meu, é brincadeira. Souza, que é um parceiro do caramba. Esses caras davam a vida, cara. Esses caras davam a vida. Eles não tinham negócio de brincadeira. Outro dia fomos jogar lá o jogo da lenda, lá agora ano passado. Parecia a Copa do Mundo, cara. O que esses caras vibraram dentro do campo, no vestiário, de estar voltando no Morumbi, de estar vendo a torcida, isso falta um pouco, entendeu? Isso falta um pouco no cara gostar do lugar. E esses caras são fantásticos. Então, o que aconteceu? Os caras compraram a ideia de novo e vão pro pau de novo. Entendeu? Vão pro pau. Aí era eu e o Juvenal só, como sempre. Né? O velho acreditava em mim, aí vou pro pau e ganhamos o tricampeonato. Se fosse ouvir as pessoas lá que queriam me tirar, podia ser que viesse o treinador e não fosse ser campeão, cara. Um título que nunca o São Paulo teve. Por quê? Porque eu tinha mais chance, porque eu tinha conhecimento, já tinha uma filosofia implantada, entendeu? Isso os caras não pensam. Né? Essa vaidade que os caras têm, eles pensam só neles, entendeu? Não estão nem aí com o clube. Então, isso me deixava, injuriado. Mas como eu tinha muita bagagem, né? Como eu aguentei, você falou, como eu tinha muita bagagem, eu aguentava, eu tenho muita personalidade, eu aguento a porrada mesmo, entendeu? Não adianta você querer vir por cima de mim que você vai dar azar. E nessa hora você criou corpo, né, Muricy? Nessa hora podia peitar que você tava batendo é pior, cara. Aí que eu vou pra cima mesmo. Aí não adianta me pressionar que é pior. Porque aí eu vou trabalhar mais ainda para ganhar, entendeu? Acho que aconteceu isso mesmo. Os caras me pressionavam e eu ganhava, entendeu? Para mostrar para eles. Então, a minha briga foi assim, foi muito difícil, entendeu? Mas, para mim era questão de honra mesmo. A minha casa, era meu time, né? O time dos meus filhos. Eu não quero nem saber desses caras aí, meu. Vai jogar o que é melhor e nós vamos contratar o que é melhor e acabou. E tem um cara que decide aqui, que é o Juvenal, que batia na mesa. Ele batia na mesa mesmo, cara. Não tem esse negócio, não. Ele batia, dava uma porrada na mesa mesmo. Então, sabe, aí deu no que deu. Fomos tricampeão. Aí depois, na sequência, me tiraram, porque eu também já não aguentava mais, estava cansado daqueles caras lá. Então, aconteceu isso aí, cara. É isso aí que aconteceu. 2007 teve uma história que o Aloysio Chulapa lhe conta, que um dia ele estava chegando, se eu não me engano, lá no CT ou no Morumbi, e ele viu lá, pediram para ele, o Souza e o Leandro Guerreiro pegarem as coisas deles, que eles iam estar afastados do São Paulo. Você ficou sabendo dessa história? Parece que, não sei se foi o Rogério Ceni, que até foi na diretoria, ou você ficou sabendo dessa história, Muricy? É claro, porque o Juvenal me chamou e porque fizeram uma baita onda lá, que eles estavam no tal lugar lá
numa boate, não sei aonde lá, e que eles iam afastar os caras. Eu falei, não, calma, vamos conversar aí. Eu estava em casa ainda, o Milton Cruz e o Tata foram me buscar à noite. Eu falei, não, vamos conversar, calma aí, cara, eu quero ver essa história aí, porque esses caras aí eu conheço bem eles. Não tem, eu ponho a mão no fogo por esses caras aí, entendeu? E aí fui conversar com eles, entendeu? Fui conversar com eles. Falei, não, Juvenal, calma aí. E acontece que aí, aquela coisa que eu tinha com os jogadores, eu tinha uma liberdade de pegar pesado com eles, como também tinha a liberdade de abraçar os caras também. Como pai e filho, né? Que eles sempre falam, né? É a liderança, você tem que ter liderança, entendeu? Tem na hora que você tem que chamar atenção, na hora que você tem que abraçar o cara. E acontece que eu chamei os caras e falei, moçada, é o seguinte, nós temos um jogo domingo aí, nós temos que passar por cima, cara. Eles queriam mandar o Jorge Wagner embora, tudo cara bom, tudo cara decente. Que era tudo mentira que tinha inventado, sabe? Como sempre lá, né? E aí, cara, eu peguei pesado, falei, não, chamei os jogadores, falei, é o seguinte, eu tô jogando por vocês, eu fui lá brigar com os caras, porque os caras estão fazendo uma onda e eles querem tirar vocês. Então eu convenci o Juvenal, vocês vão jogar domingo, vocês têm que arrebentar com o jogo, cara, senão vai ser ruim para me brigar. E aí aconteceu que nós jogamos, pô, o Jorge Wagner fez gol, o outro arrebentou com o jogo, sabe? E aí, meu, Juvenal, fica quieto, deixa os caras quietos aí, entendeu? Então, atrapalham, cara, sabe? Os caras atrapalham demais o lugar, entendeu? Muita gente que quer mandar, mas o grande problema é a vaidade, cara. Vaidade é terrível, entendeu? O cara quer mandar, sabe aquele negócio? Eu sou o cara da carteirada, o caramba, sabe? Sim, isso tem de monte. Os conselheiros não dá de São Paulo. Não. Nem não dava carteirada, não. Boa. Tem outro assunto, Muricy. Eu conversei com o Richarlison na live na semana passada. O Richarlison tem você como um deus, como treinador, naturalmente, né? E ele jogou muito bem Ele teve 2 anos muito bons no São Paulo, né? 2006, 2007. Só que em 2008, se eu não me engano, ele foi para a seleção, ele teve uma queda de rendimento, né? Pelo menos por parte de nós torcedores. E eu até conversei com isso na live. E ele falou que o Muricy me colocou no banco e não me tirou mais do banco. Ele ficou, parece que o campeonato inteiro, até o último jogo do campeonato. Teve algum motivo em especial, Muricy? Não teve motivo especial nenhum. Ele sabia que era o seguinte, se o cara estivesse bem, jogava. E acho que a seleção fez mal para ele. E não tinha jeito, entendeu? Eu aguentei porrada pra caramba, que muita gente não tinha simpatia por ele, vai jogar você e acabou. Não tem essa conversa, entendeu? Vai jogar o Richarlison, que é o melhor, acabou. Só que quando ele voltou da seleção, ele não voltou legal. É como você falou aí. E aí não tem jeito, cara. Ele me conhece. Vai jogar o que está melhor. E como ele não estava melhor naquele momento, fica fora. É simples a matemática. Não tem, sabe, muita coisinha. Eu não tenho vaidade nenhuma. Não tenho preferência nenhuma. Não tenho nada. Eu só quero o seguinte. Se você estiver bem, joga você. Senão você não joga. É simples o negócio. Porque senão você fica muito se apegado em muitas coisinhas, entendeu? Então não dá. A diferença. E eles sabiam como era o meu jeito. Se ele falou isso, ele falou com certo, falou certo. E sabe por que ele não ficou no banco? Porque ele não jogou bem. Porque a seleção fez mal para ele. Né? Mas isso não quer dizer nada, porque esse cara é um baita caráter. Não, jogadorzaço também. É um jogadorzaço e outro. É um dos melhores caráteres que eu trabalhei no futebol. Ele é brincadeira. Acima da média como caráter, como pessoa, família, entendeu? Puta cara do bem, entendeu? Moleque sensacional. Mas se eu pus ele no banco, é porque ele mereceu ficar no banco. Não, e ele falou também que teve gente lá que não gostava dele, viu? O senhor Leco sabe até hoje, não botou até na calçada da fama, viu? Mas vamos lá, o Muricy saiu então do São Paulo depois ali de 2008, né, em 2009, e ele teve a oportunidade então de retornar em 2013. O São Paulo estava até na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, em 16º, com 18º, com 54% de chance, né, de cair para a segunda divisão. E aí você assumiu o São Paulo e deixou o São Paulo na 9ª colocação. Desse teu momento bom no São Paulo, desse teu período de 2006 a 2008, para esse segundo período, ou pela sua terceira passagem no São Paulo, como é que foi esse impacto, Muricy? Então, é o seguinte, a coisa estava tão ruim, cara, eu sabia que estava ruim porque as pessoas me falavam, né? As pessoas têm muita amizade e tudo, mas o que acontece? Eles resolveram, né, o Juvenal, e ele foi muito inteligente, parte dele, sempre ele foi muito inteligente. Ele soltou na mídia
que ele tinha me convidado para ser técnico de São Paulo. E não era verdade. Ele soltou realmente para sentir como é que era a coisa. Ele era muito inteligente, entendeu? E aí acontece, pô, quando soltou na mídia, pô, a torcida ficou enlouquecida, cara, porque tem um carinho por mim especial, entendeu? E, pô, aí começou aquela loucura, os caras, sabe, meus amigos me ligaram, eu, caramba, uma loucura demais, entendeu? Aí um dia eles me ligaram, eu falei, pô, Muricy, não sei o quê, eu posso ir na sua casa? Eles nunca foram na minha casa, né? Porque também nunca convidei eles na minha casa também. E aí eles foram na minha casa para conversar comigo, entendeu? Aí conversei com eles, porque é verdade, pô, no time que eu ganhei tudo, eu vou voltar para cair para a segunda divisão? É brincadeira, né, cara? Então, acontece que aí bate aquele negócio, né? Meus filhos estão dentro de casa, São Paulino, né? Meus amigos. Aí o clube pô, me deu todas as oportunidades. Aí não tinha como eu falar não para os caras. Como é que eu ia falar não para a torcida? Entendeu? Não era nem para os dirigentes, mas para a torcida de São Paulo. Porque eu falava não, tinha que falar para a torcida. E aí aceitei. Só que eu sabia que estava ruim. Só que quando eu cheguei lá, não estava ruim, estava péssimo. Estava horrível, entendeu? Um monte de jogadores que contrataram, muitos jogadores, né? Esse que é o grande problema, sabe? Do técnico deixar os caras contratar toda hora, era muitos jogadores. Então, o departamento médico estava cheio. Quando você quer ver se um time está bem ou não, você vai no departamento médico, você vai ver. Se não tiver gente lá, é porque o time está bem. E já é nessa fase que você falou que subia a gente da base adoidado, né? Não, estava lotado lá. O departamento médico estava lotado e tinha 40 jogadores no time. Porra, e sabe o que acontece, meu? E totalmente dividido. Ninguém querendo porra nenhuma, entendeu? Uma dificuldade enorme para ganhar um jogo, sabe? E posso te falar, ia para a segunda divisão mesmo. Ia para a segunda divisão. E não é por falta do treinador, porque lá passou o Tuori, passou outro cara bom. Acontece que eu tinha um pouco mais de facilidade, porque eu conhecia mais o clube do que eles. Entendeu? Então eu sabia que eu ia no lugar aonde que eu tinha que pegar, aonde que eu tinha que atingir para recuperar. Para dar uma porrada nos caras, para dar uma recuperada no lugar, porque ia para a segunda, cara. O negócio estava muito ruim. E bons jogadores que tinham, entendeu? E bons jogadores. E aí, cara, eu vou impor do meu jeito, né, cara? Vou mostrando para eles que, olha, é o seguinte, se o cara aqui não ralar a bunda no chão, tá fora. Porque nós vamos para a segunda divisão. E eu não vou para a segunda divisão. Eu não vou. E aí tomei uma atitude muito forte depois de alguns jogos, né? Que eu via que já não tinha muito jeito, porque eu fiz uma coisa, fiz outra, os movimentos não deu muito certo. E aí eu fui conversar com o seu Juvenal. E aí eu fui no seu Juvenal e falei, é o seguinte, seu Juvenal, eu vou tomar uma atitude dura, drástica, que o senhor não vai gostar, e acho que a torcida também não vai gostar, mas eu vou ter que tomar, cara, porque senão nós vamos para a segunda divisão. Eu vou ter que pegar um pouco pesado no que eu vou falar para o senhor. E eu sei que vai haver muita crítica, mas não importa. Eu não vou para a segunda divisão, eu não quero ir. Né? E isso aqui é um orgulho nosso de São Paulo. E aí falei, olha, eu vou mudar uns 4 ou 5 jogadores. E aí eu falei o nome dos jogadores para ele. Ele falou que eu era um louco, né? Falou, você é louco, cara. Como você vai tirar esses caras? Falei, não, tem uma loucura maior ainda que o senhor não sabe, pô. Tem uma coisa pior ainda. O que é? Vou pôr jogador que o senhor não gosta. E nem a torcida tem muita simpatia. Essa é pior ainda para o senhor. Sim. E quem é? Esses eu posso falar, os que saíram não. Aí eu pus Douglas, Paulo Miranda, Edmilson, Boi Bandido, tudo jogador que tecnicamente não era assim, sabe, supra-sumo. Claro, claro. Não era, né? A torcida também não tinha muita simpatia. Nem o Juvenal falou que era louco. Mas sabe o que aconteceu? Esses caras salvaram o São Paulo, cara. Sabe por quê? Porque eles também não concordavam com aquela situação. Eles vestiram a camisa. Porque aquele time precisava da camisa, precisava de gente que gostava do negócio. E o que aconteceu? Nós acabamos em 9º lugar, cara. Fomos para a Sul-Americana ainda. Entendeu? Então, o que é? Outra vez, experiência. Se você não tiver experiência, entrar duro, como é que você vai tomar uma decisão dessa que eu tomei? Como é que você vai mudar totalmente um time com jogadores que a diretoria tinha desconfiança, porque tecnicamente não eram tão parecidos com os outros? Se você não tiver bagagem, tiver experiência, você não consegue, entendeu? Então, por isso que nós estamos falando muito na experiência, porque é importante para o técnico. Mas aí, graças a Deus, acabamos em 9º, e aí em 2014 nós somos vice-campeão brasileiro. Com um timaço, né?
É isso aí. Luiz Fabiano, tinha Ganso, tinha Pato, tinha Kardec. Então, aí nós arrumamos. O São Paulo chegou no momento ali que ficou, acho que a 2 pontos do Cruzeiro, se eu não me engano, né? E se eu não me engano, a gente empatou alguns jogos no Morumbi, jogos bobos, se eu não me engano, com o América Mineiro. E aí acabou distanciando, né, Muricy? É isso aí. Mas a gente ganhou do Cruzeiro, a gente ganhou, entendeu? E é o que acontece. Mas você vê, de um trabalho de um momento tão ruim, de 2013, você vê como é que tem que ser feito o negócio, né? De um trabalho tão ruim aqui, você vai a vice-liderança quase ser campeão do Campeonato Brasileiro. Isso é planejamento, isso é trabalho, cara, entendeu? Porque você sair de nocaute, quase nocaute, para ir brigar pelo título, é muito difícil, entendeu? Mas o que é isso? Credibilidade, entendeu? O presidente acredita no cara, acredita no treinador, entendeu? E aí nós demos toda a volta por cima e a gente brigou legal no Campeonato Brasileiro. Show de bola. Depois teve a parte da saída do São Paulo também, por uma questão de saúde, né? Aí eu fiquei mal. E aí tive que ficar internado na UTI, aí falei, não dá mais, dá um tempo. Preciso dar um tempo, cara. Foi um momento muito difícil para nós torcedores, viu, Muricy? A gente te via mesmo dentro de campo, nos treinamentos, abatido. É assim, eu tô falando de coração. Era um momento que realmente era melhor o afastamento para a melhora da sua saúde, viu, Muricy? Eu tive várias vezes, né, arritmia, até em jogos, entendeu? E a arritmia, ela é muito perigoso, entendeu? Pode te dar um coágulo, pode te dar um monte de coisa, pode ter trombose, pode ter, sabe? E eu ficava mal, entendeu? Só que aquele negócio, eu não queria me entregar, sabe? Eu não queria me entregar, sabe? Eu aguentava a porrada, até que um dia fui internado na UTI, né? E aí, eu falei, eu tenho que dar um tempo, né, cara? Se eu não der um tempo, eu vou morrer, cara. Aí é complicado, eu tive que me afastar. Já está chegando no momento final aqui da nossa live. Falando só um pouquinho do Legends Cup, como que foi treinar ali Careca, Miller, né? Eu queria o Zé, eu queria que você comentasse um pouquinho aí desse momento mágico aí que você teve em campo. Desses aí, só o Careca que eu não treinei, né? Eu treinei o Miller, treinei o Zé, treinei a maioria dos jogadores que estavam lá, né? Meu, foi uma coisa impressionante, cara. Foi uma coisa que a gente voltou, sabe? No passado, a gente parecia... Eu mesmo fiquei mó louco no banco. Parecia que eu tava jogando a Copa do Mundo, cara, sabe? Você vai se envolvendo, que você nem sabe, entendeu? Você vai se envolvendo e os jogadores enlouquecidos, entendeu? Eu queria fazer algumas mudanças, porque eu combinei com eles, que alguns que não estavam tão preparados assim, né? Porque chega na idade. E os caras já começaram a sentir o ambiente do jogo e o jogo pegado. Eu queria mudar para os caras. O cara me falou, não, você deixa os caras que nós precisamos ganhar. Os caras estavam enlouquecidos, cara. Levaram muito a sério, né? Porra, levaram muito a sério. O Mineiro e o Josué parece que não estavam disputando a Copa do Mundo. O Sulapa. Porra, é uma loucura. Isso dá uma satisfação, cara, sabe? De você chegar no vestiário, os caras ficar, porra, se abraçar, se cumprimentar. Um jogo que não vale nada, cara. Então, isso mostra por que aquele time lá foi campeão de tudo. Campeão da Libertadores, do Mundial, de 3 campeões brasileiros. Porque tinha essa identificação com a camisa, entendeu? Os caras gostam. Dagoberto, maluco, ficou, nossa, sabe? Ficou super feliz. Parecia um meninão em campo, Dagoberto? Jogou muito, passou por cima dos caras. Os caras ficaram até assustados, os caras do Barcelona. Pô, os caras estão levando muito a sério, cara. Falei, estamos na nossa casa. Foi o que nós conversamos no vestiário. Nós estamos na nossa casa, eu não quero saber. A gente tem que ganhar o jogo, entendeu? Nós temos que fazer, pô, e os caras, puta, compraram a ideia, sabe? E aí, pô, o encontro, sabe, no almoço, o encontro depois do jogo, meu, isso não tem preço, não, cara. Isso aí é uma coisa fantástica, pô. Um bate-papo rápido aqui. Qual foi o melhor time, o ano assim que você treinou do São Paulo? 2007. Esse era o time mais completo, o time mais forte. Que voou em campo também, né? 2007, se não me engano, 19 gols só sofreu, né? Ficou 10 jogos sem tomar gol, ganhou 4 jogos antes 4 semanas. De antecedência, então foi fantástico. Qual foi o jogador mais fácil que você já treinou, Muricy? Mais fácil? Mais fácil, aquele que você não precisava nem falar muito, que o jogador fazia o que você pedia. Do São Paulo? Não, geral, pode ser geral, não faz mal, não. Ah, não, vale, né? Mineiro, Rogério Ceni, Neymar, esses caras, os craques não dá trabalho para você, não. O problema é os mais ou menos, os que acham que são craques é o problema. Entendeu? Aí que é a pergunta, e quem foi o jogador que te deu mais trabalho? Não, aí não dá para falar. Aí vários deram.
Mas sabe o que acontece? Vários que me deram trabalho melhoraram. Porque eu chamava no meu quartinho, a gente conversava de homem para homem, e os caras aceitavam e foram melhorando, entendeu? Eu mostrava para eles o que eles estavam indo no caminho errado, e vários melhoraram, entendeu? Então é por isso que eu nunca dou importância assim aos que mais me deram trabalho, não.